Jó capítulo 21. Então Jó respondeu: Escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suporta-me enquanto estiver falando, depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos. Tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer, porque vive os ímpios, porque chegam à velhice e aumenta seu poder. Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Ele solta os seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam-se acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: Deixe-nos. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende dele a prosperidade que desfrutam, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada do ímpio se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre ele? O destino que em sua ira Deus lhe dá. Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso, pois que lhe importará a família que deixará atrás de si, quando chegarem ao fim dos meses que lhe foram destinados. Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem inseguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre, tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem do pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam, onde a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram pergunta aos que viajam? Não deram atenção ao que eles contam? Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que no dia da ira recebe livramento. Quem o acusa lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribui o mal que fez? Pois o levam para o túmulo e vigia a sua sepultura, porque ele é macio, o terreno do vale. Todos o seguem, e uma multidão incontável o precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Jó, capítulo 22. Então Elifaz de Temã respondeu: Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-se de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo, fosse irrepreensíveis? E por sua piedade, que ele o repreende e que faz acusações. Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhum tinha. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso dono de terras, e delas vivendo e honrando diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas do céu? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz, o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobre, e ele não pode vê-los. Quando percorre a abóbora do céu, você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam?
Vocês foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: Deixe-nos. O que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele que encheu de bem as casas deles, por isso ficou longe do conselho dos ímpios. O justo vê a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo: Certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofim, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá. E você cumprirá os seus votos, o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser: Levante-os, ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você, nas suas mãos. Jó capítulo 23. Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria minha causa e encheria minha boca de argumento. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-se sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Então ele está em ação no Norte. Não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se eu puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim, e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Jó capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las. Os que mudam os marcos dos limites e apacentam o rebanho que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumento selvagem no deserto, os pobres vão em busca de comida da terra deserta e obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas, passam a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pela chuva nas montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas andam nu. Carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uva nos lagares. Mas assim mesmo sofrem sede, sobem o gemido dos que estão para morrer. E as almas dos feridos clamam por socorro, mas Deus não vê mal nisso. Os que se revoltam contra a luz não conhecem o caminho dela e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados de noite age como ladrão.
Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro, os homens invadem casa, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles, a manhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como escuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca, depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consomem os que pecaram. Sua mãe os esquece. Os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus. Lembram-se como a árvore, devoram a estéril e sem filhos e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca, embora firmemente estabelecidos. A vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-lo descansar, sentindo-se seguro, mas atento os vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados, e depois se vão, colhido como todos os demais, ceifado como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Jó capítulo 25. Então Bildade de Suar respondeu: O temor e o domínio pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas, que a ele pertence. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme.